Bom dia, sétimo ano! Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar nossa aula de história, falando ainda sobre o Brasil colônia, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como viviam as pessoas aqui. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre a administração na colônia, né? Vários modelos administrativos ao longo aí de vários séculos, e como era a organização nessa questão mais econômica, política, administrativa. Hoje a gente vai ver como era o convívio, como eram as práticas sociais aqui na colônia, onde é Brasil. Desde os primeiros momentos, né, que os portugueses chegaram aqui na colônia, teve então já um contato com os indígenas, né? Claro que a gente sabe que houve muito conflito, que houve muita morte, né? A população indígena foi praticamente dizimada, hoje resta aí uns 20% da população total que existia, mas a gente sabe também que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, que houve também ali um convívio pacífico, tá? De algumas formas. Então, a gente vai ver essa sociedade que foi se formando então dentro da colônia, essa mistura de povos que começa a formar então dentro do que hoje é o Brasil, certo? Então a gente vê, né, que a população foi reduzida drasticamente, né? A população guarani, né, soma atualmente aproximadamente 51 mil indígenas, isso é muito pouco comparado ao que era. Infelizmente, né, gente, nessa pandemia que a gente está vivendo, nessa nossa atualidade, a gente também está perdendo muito indígena para essa doença terrível. Infelizmente, né, muitos já foram contaminados e eles têm menos acesso à saúde, menos acesso ao hospital. Então, está uma situação muito complicada. A gente está vivendo também uma época que está tendo muito ataques aos indígenas, porque estão buscando ali, querem suas terras, um massacre muito grande na comunidade indígena. E a gente já falou bastante sobre isso em aula, que a gente não pode aceitar, a gente não pode concordar com uma situação dessa, a gente tem que tentar lutar com o que a gente pode, né? Contra essa invasão, contra, né, o massacre do povo indígena, porque é o povo nativo, é a origem do nosso povo, né? Aquele povo que criou, né, o nosso país, vamos dizer assim, que graças a ele é que os colonos e que os portugueses conseguiram sobreviver aqui, né? Então eles ajudaram muito e é o povo dono verdadeiro dessa terra, né? Então, gente, infelizmente eles estão sendo ameaçados, estão pressionados, principalmente por aqueles que querem a madeira, né, querem aumentar suas fazendas, suas plantações, derrubar a mata, querem tirar o povo nativo dali para usar as terras, para o garimpo, né, para a mineração. Então, é complicado. E eles vão ainda entrando, eles vão desmatando, eles são violentos, eles matam mesmo a população indígena, tem um preconceito muito grande, né? E isso ameaça a extinção dos povos nativos. E, né, muitos setores, muita gente tem aí movimentos de luta para ajudar os povos indígenas, né? Então, a gente existe esse conflito hoje ainda na nossa atualidade. Isso, infelizmente, não é só coisa do passado, né? Então, é um problema muito grave que a gente tem enfrentado no nosso país, né? A gente vê aí, tem uma imagem, né, de muitos indígenas buscando seus direitos, eles protestam que eles não querem, desculpa, que anula, né, as demarcações de suas terras. Né? Isso aí, essa imagem de 2017, porque existem novos projetos nos governos atuais de que
pode-se diminuir as terras indígenas, de que as terras indígenas são um exagero, que é muita terra demarcada, que não precisa de tudo isso, né? E os indígenas e muita gente aí está na luta de que não é bem assim, que a terra indígena precisa continuar demarcada, precisa continuar sendo preservada, né? E que os indígenas dependem dessas terras para sobreviver, e que a gente não pode simplesmente acabar com tudo, fingir que eles não existem, né? Então são pessoas como nós, o nosso povo, que precisa ser preservado, tá? Então existe essa luta e espero que vocês precisar lutar, lutem ao lado dos indígenas, né, gente? Porque eles estão ali, eles estão sofrendo na mão dos brancos, né? Desde que o Brasil foi descoberto, né? Então a gente vai vendo aí, né? Que é a sociedade brasileira desde colônia é uma sociedade desigual, isso também não mudou ainda. A gente ainda vive nessa sociedade desigual, né? Se hoje, olha a frase, os indígenas enfrentam tais obstáculos para conquistar a plena cidadania no Brasil, no passado, isso foi ainda muito pior, muito mais difícil e muito mais doloroso. Tá? Então, eles foram aí um povo muito sofrido, né, gente? A gente imagina, poxa, desde a colonização, os indígenas só sofrem, né? Não tem aí a liberdade que eles tinham antes. Então, a sociedade colonial, né, que a gente está falando do Brasil colônia, então, era sobretudo uma sociedade desigual, quer dizer, que homens brancos eram superiores, dominavam, mandavam, que são os portugueses, né? Enquanto os indígenas e depois futuramente os negros eram inferiores, ninguém, escravos, né? Servos. Então, a gente vai vendo aí uma desigualdade muito grande que já nasce com o Brasil, entendeu? Que existe, então, uma luta para tentar mudar essa situação até hoje, porque todos somos iguais. Cor de pele, a língua falada, ou o lugar onde mora, não pode definir quem é melhor, certo? Então, essa separação marcou muitos aspectos cotidianos, tá? Nos aspectos sociais, nos aspectos religiosos, na cultura, tá? E isso, né, afetou aí a construção dessa sociedade brasileira, certo? Muitos portugueses que vieram colonizar o Brasil chegaram aqui sem recursos para produzir o modo de vida europeu. Quer dizer, chegou aqui, eles, como a gente até comentou na aula passada, eles não tinham material que tem lá na Europa para construir casa, para construir suas ruas, os seus afazeres, todos ali, a estrutura de uma cidade. Não tinham como construir. Então, eles acabaram tendo, sim, que pedir ajuda dos indígenas, certo? Faltava comida? Faltava, porque chega uma hora que a comida que eles trazem acaba, não é o suficiente, eles não têm as comidas mesmo que eles têm lá na Europa, então eles são obrigados a comer as comidas que existem aqui, né? E como que eles aprenderam as comidas? Com os indígenas, né? Então, nesse início, né, de comunicação e dependência dos portugueses sobre a cultura indígena, acabou que mesclando, que misturando essas culturas aos poucos, acabaram se unindo, tá? É claro que nunca uma união igualitária, sempre desigual, sempre a cultura europeia superior, tá? Infelizmente. Também vinham para cá, né, nas caravelas, vinham poucas mulheres, famílias constituídas, vinham a maioria homens mesmo, e chegavam aqui e acabavam que se envolvendo com as mulheres indígenas, né? E acabavam até às vezes se casando, constituindo família, e muitas até acabavam assimilando as culturas europeias, ali portuguesas, tá? E ao contrário, também acontecia. Muitos homens ali também se envolviam na tribo indígena, casavam com uma mulher indígena e acabava se envolvendo e virando praticamente indígena, vamos dizer assim, certo? Então, o Brasil vai se formando com essa mistura, né, de etnias entre brancos, europeus, portugueses e indígenas e depois futuramente os negros também, conforme vieram os negros para serem escravos, eles também vão
misturando ali elementos das suas culturas, formando o povo brasileiro, né? E a gente vai vendo que desde então, da época da colônia, tem essa superioridade branca, que não tem nada a ver, né? Os brancos sempre têm, desde que chegaram, dependendo do indígena, dependendo do negro, né? Precisando deles para tudo, e mesmo assim se sentindo superior. É uma contradição muito grande, a gente sabe. Então, que essa superioridade era só na fala, só, né? Porque na realidade eles não eram nada superiores, né? E tem a questão também da religiosidade na colônia, né? Então, vieram para o Brasil colônia também muitos padres, os padres, né, da linhagem jesuíta. Eles vinham para catequizar, né, para trazer a religião católica aqui para o Brasil. Então, eles tinham a missão de trazer a religião e eles acabavam aqui também cuidando, em parte, dos indígenas, certo? Então, eles montavam pequenas vilas chamadas missões e construíam pequenas igrejas, né? Uma pequena comunidade, ensinavam os indígenas a cultura portuguesa, a língua, a se vestir, a se comportar e a religião, né? Quando os africanos vieram, também eles tinham que aderir à linguagem, né, dos portugueses, eles tinham que aderir à religião católica. Só que eles foram aderindo aos poucos e essas religiões foram mesclando, misturando. Então, a religião católica, a religião dos indígenas e a religião dos africanos foram se misturando e surgindo daí novas religiões que existem até hoje, tá? O catolicismo aqui na colônia, ele era muito precário, né? Ele não era igual era na Europa, né? Primeiro que nem tinha exatamente as mesmas igrejas, as mesmas imagens, todo aquele luxo, toda aquela pompa. Não, aqui era tudo muito mais simples, tá? E também só tinha os padres jesuítas, né? Não tinha nenhum bispo, né? Um sacerdote mais de alto nível, também não tinha, tá? E como havia poucos sacerdotes, né? E sem eles não era possível realizar casamentos e batismos, muitas mulheres acabavam, muitas pessoas, né? Acabavam deixando de se batizar, mesmo se convertendo aí à religião, muitas vezes, tá bom? Então, muitos filhos também que nasciam dessa união entre indígena e português acabavam nem sendo batizados, tá? Acontecia, então, tem um caso curioso aqui, um relato de um português que se casou com uma indígena e se envolveu bastante na tribo indígena, e ele começou a ter muitos costumes indígenas, tanto é que ele já nem falava mais português, ele só pronunciava, conversava na língua indígena. Então, dependendo do momento, dependendo da época, dependendo da região, dependendo do povo, então, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, dependendo do lugar, estava tendo massacre, estava tendo revoltas, matando índios. Em alguns lugares, tinha alguns indígenas que acabavam se aliando, fazendo mais amizade, envolvendo ali a religião, a língua. Então, variava muito, tá bom? Então, dependia muito da situação, dependia muito ali do lugar também, da tribo indígena, algumas mais pacíficas, outras menos, né? Então, isso foi variando muito no decorrer aí da colonização, certo? Então, os padres jesuítas, eles eram mais pacíficos, eles entendiam um pouco melhor, né, a cultura indígena, tentavam mesclar aos poucos, né, e ali respeitando a cultura indígena em certo ponto, acabava que deixando de ter alguns rituais ali deles, enfim, né, a mesma coisa acontecia com os negros depois. Porém, veio para a colônia um bispo Pardinho, e ele era muito, muito rígido, tá? Muito rígido, ele não aceitava esse meio termo. Para ele, os indígenas tinham que pôr roupa, tinham que falar português, tinham que virar português de uma hora para outra. Tinha que seguir certinho a religião, não podia ter essa mistura de religião, né? E ele era muito rígido, e isso causou ali alguns problemas,
Ele achava até que deveria matar e já por escravo aquele que não queria se converter, como ele queria, né? E acabou que não dando muito bem, ele acabou também indo voltar lá para Portugal, voltar para Roma, que seria lá a sede, né, do sacerdote. Só que teve aí um naufrágio, então, no navio, né, ali próximo a Pernambuco. E os indígenas não gostavam desse bispo Serginho, porque ele era muito rígido, muito malvado, assim, né, com eles. E eles acabaram que matando o bispo Serginho. Ah, e aí os portugueses não gostaram nem um pouco, né? A Igreja Católica quis uma vingança, assim, né? Uma justiça. E acabou que ninguém, né, em conflitos. Eles começaram conflitos contra essa tribo que fez isso com o bispo Sargento. Então começa um conflito que dura 5 anos e eles exterminam completamente essa tribo indígena, que é a tribo Caetés, ali da região de Pernambuco. Tá? Então, por causa de um homem que eles mataram, eles dizimaram toda a aldeia. Acabou completamente com essa tribo indígena. Então, houve aí uns massacres, a gente vai vendo que não foi tão fácil, né, a vida na colônia. Aí o sincretismo religioso, né, essa fusão, essa mistura de religião que foi acontecendo, tá? Então, os indígenas acabavam aceitando, sim, o catolicismo, né, aceitaram muita coisa, mas algumas tribos também resistiam, lutavam contra, né, e foi indo devagar, as coisas vão acontecendo e a religião acaba que sendo misturada, tá? Por um lado, né, alguns se esforçavam para poder transformar essa cultura, alguns se esforçavam para os indígenas tentarem ser católicos, os indígenas tentavam mesmo, só que outros não, outros muitos lutavam para continuar tendo a sua própria religião, né, e não aceitar a religião católica. Então vai indo assim, né? Uns aceitam, outros não, e conflitos aqui e ali, pacífico aqui e ali, e assim vai indo, né? Aos poucos o desenvolvimento da colônia, tá? A fusão do catolicismo com elementos da cultura indígena se revela principalmente no folclore brasileiro hoje, tá? Então, alguns personagens do nosso folclore é essa mistura, né, de conhecimentos e cultura dos indígenas e dos católicos também. Bom, e tinham muitas missões, como eu falei para vocês, né, lugares onde os jesuítas catequizavam e levavam religião para os indígenas, certo? E eles separavam entre mansos e bravos. Então, tinha os indígenas mansos, que eram os que aceitavam a religião, e os bravos, que é aqueles que não aceitavam a religião. Então, tinha até essa divisão, essa diferença, que é bem injusta, né, gente? Então, para você ser manso, você é obrigado a aceitar tudo que o outro quer, você é obrigado a aceitar outra religião, viver outra vida, falar outra língua, perder todos os seus costumes. Então, se você não aceita, você é bravo. Você aceita mudar completamente sua vida, ser alienado, ser guiado por outra pessoa, aí você é manso. Então, era muito injusto isso, né, gente? Muito injusto mesmo, tá? Sem contar que quando, tanto negro quanto indígena, quando fazia seus próprios cultos, seus rituais, na verdade, né? Não era culto que eles faziam rituais, né? O ritual de cura, ou qualquer outro tipo de ritual religioso, os portugueses falavam que eram demoníacos, que não era coisa de Deus, que era coisa do diabo, né? Que não podia deixar, e eles impediam ao máximo os indígenas e os africanos de fazerem ali seus rituais. Né? Então, eles tinham que ser vigiados, supervisionados o tempo todo, porque eles só podiam fazer cultos referentes à Igreja Católica. Tá? Então, isso também complica muito, né? Ai, quem garante o que é de Deus, o que é, o que não é? Né? Será que esses padres aqui tinham essa autoridade para saber? Né? Então, os indígenas, os africanos, acabam sendo
ficamos incomodados, revoltados com essa situação. Poxa, o meu Deus não é Deus, mas o deles é, né? Os meus rituais de cura é do diabo, mas as curas do católico é de Deus. Então, quem garante tudo isso? Né? O que é certo e o que não é? Então, vai, né, tendo essas contradições aí durante o processo. E até hoje existe muito preconceito, muita discriminação nas questões religiosas, né? A gente sabe, falei para vocês na aula passada. E aí também tinha a questão dos cuidados com a saúde, né, gente? Então tem toda essa questão dos povos se conhecendo, dessa questão de mistura de culturas, né, a mistura da religião. E vamos falar um pouquinho também dos cuidados com a saúde. Como que era, né, a questão medicinal, né, na época da colônia, tá? Então, eles tinham, né, os portugueses vinham aí com alguns conhecimentos de medicina europeia, o que era muito primitiva também, né, gente? Era uma coisa não real, vamos dizer assim, né? Eles faziam muita sangria, sabe? Tiravam muito sangue dos pacientes, falando que todas as doenças praticamente era excesso de sangue, né? Então, dependendo da doença, né, que fazia aí alguma coisa. Então, o sangue representava aí a doença da alma, a doença do coração, tinha que tirar um pouco de sangue, tinha sangue demais, né? Aí tinha a doença do fígado, aí tinha a doença do rim, aí tinha a doença do, né? E aí tinha várias doenças e aí eles davam um nome diferente para elas, certo? Então, eles acreditavam que as doenças eram causadas por excesso de sangue. Não tem nada a ver, né? Bom, enfim, eram o que eles acreditavam na época, tá? Eles acreditavam também que existia o miasma, que era uma espécie de vapor invisível, uma coisa, uma infecção no ar, né, que causava muitas doenças. Eles acreditavam que pegavam essas doenças nos banhos. Então, banho público ou não, né? Na Idade Média, o normal era banho público, mas não. Então, eles acreditavam que as epidemias, né, muitas doenças eram pegas na hora do banho, né? Porque você estava ali vulnerável, né? Sem roupa, e as doenças vinham, você pegava essas doenças. O que que eles falavam então? Então, não pode tomar banho, mas certo é você usar uma roupa íntima branca, né? Para a doença não te pegar. Então, era mais ou menos assim que eles faziam. Então, era uma medicina bem ultrapassada, né, gente? Então, sua única higiene era usar uma roupa íntima branca para você não pegar nenhuma doença. Complicado, né? Então, graças a Deus, essa questão aí já melhorou muito nos dias de hoje, né? A questão da saúde, pelo menos mudou bastante. Bom, os jesuítas, né, que não tinha médico, né, gente? Não veio nenhum médico para cá, no Brasil Colônia. Então, os jesuítas é que faziam o papel medicinal, papel de médico, né? Então, aí a gente vai vendo também a união da religião com a medicina, tá? Então, eram os jesuítas aí que faziam o papel dos médicos. E tinha também a questão de muitas ervas medicinais, raízes, casca, óleos, minerais, que eram usados pelos indígenas, que eles falavam que curavam certas doenças, e que os portugueses começaram a utilizar também. Tá? Eles até levaram para a Europa, para Portugal, algumas ervas medicinais, algumas coisas daqui para lá, e até vendiam lá. Então, tinha essa troca de informação aí na questão da medicina também, tá? É claro que a maioria, gente, não era certo, uns dava certo, outros não, enfim, vamos indo, né? Não tinha como saber, eles não tentando de tudo. E aí, então, tinha os padres versus pajés, né? Tinha então aquele confronto entre eles, como eu falei já para vocês, né? Ah, o que é de religião indígena, o que é de religião afro, né? São rituais demoníacos. E o que é da Igreja Católica, só que é de Deus, mais nada. Então isso acabava dando ali umas desavenças entre eles, tá? Bom, ao mesmo tempo que os jesuítas tomaram para si a obrigação de cuidar da saúde dos europeus nativos, como eu falei para vocês, também tinham como a missão
de combater as religiões indígenas, o que incluía os rituais de cura dos pajés. Tá? Então, isso que eu já falei para vocês, que eu comentei. Então, que os pajés, né, os líderes, os mais antigos ali das tribos indígenas, eles tinham seus rituais de cura, né? Então, tinha um sopro que eles sopravam e falavam que tirava toda a doença. Então, eles queriam o quê? Que os indígenas parassem qualquer ritual de cura, né? E acreditassem só nos rituais da Igreja Católica, tá? Então, teve aí uns conflitos por causa disso também, tá bom? Então, assim, né, era comum que uma pessoa, quando ficassem doentes, procurasse um curandeiro, tá? Então, dificilmente eles iam já num remédio. Por causa dessa religião muito forte, as pessoas que adoeciam iam procurar um pajé, ia procurar algum ritual de cura, até quando estava aqui os africanos já ia lá nos seus rituais para tentar uma cura, tá? Então eles procuravam auxílio. E o último que eles iam atrás eram os padres, tá? Eles iam atrás dos padres depois de todos os recursos, aí eles iam, né, atrás dos padres. Os padres também eram procurados, em último caso, né, para auxílio médico ou para casos de oração, para afugentar espíritos malignos, né? Mas um sinal de que a medicina e religião andavam juntas, certo? Então, gente, eu dividi esse capítulo, tá? A gente vai até essa página só. Na outra aula, a gente termina o capítulo que eu achei bastante extenso para uma aula só, tá bom? Então, a gente parou aí nessa parte aí de padres versus pajés, né? Esse conflito aí, né, entre as religiões. A gente vê um pouquinho nessa unidade, né, perdão, nesse capítulo sobre a mistura de culturas, mistura de religião, né, mistura de conhecimentos, tanto indígenas como portugueses, e um pouquinho dos africanos também, conforme foram chegando, certo? Então a gente vai percebendo que teve conflito, mas teve muita mistura e que o povo brasileiro é uma mistura de culturas, certo? Então é isso, gente. Qualquer coisa me manda uma mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou gravando uma aula, estou atendendo outro aluno, mas eu respondo lá, tá? Me chama. Beijo.